Fala aí, galerinha do nível 4, tudo certinho por aí? Professor Binho Pinto aqui. Vamos hoje falar de um assunto bastante interessante, aquele que dá bastante confusão também na cabeça das pessoas, até porque é um assunto que exige um conhecimento histórico para falar melhor sobre ele, né? Eu vou exemplificar mais o que é isso. E aí, cada um fala uma coisa, às vezes fala um de um jeito, outro fala do outro. Vamos tentar trazer para um centro aqui nessa aula hoje, tá? Bom, o assunto é modos gregorianos litúrgicos ou eclesiásticos. É um nome grande, né? Vários nomes para uma coisa só, tá? Então, o assunto aqui é um assunto complicado porque vamos começar. A gente já falou um pouco aí nos níveis anteriores um pouco sobre o que é modo, a ideia de modo, né? A gente falou que é aquela coisa que a forma de configurar os tons e semitons dentro da escala que traz aquela estrutura, né? Que traz então implícito, né, nesse modo a ideia de caráter, né, de uma sensação, tá certo? De uma coisa que pode ser alegre ou triste ou que vai dar a sensação de poder ou a sensação de calma, coisas do tipo, né? Então, tudo isso está relacionado a aquilo que a gente chama de modos no estudo da música, né? E o que é um modo, então? Ele é uma escala, né? Ele parte da ideia de uma escala, só que a gente já falou bem sobre isso, ou seja, toda escala que é uma sequência de notas, ela contém duas coisas importantes para nosso entendimento, que é tonalidade, toda escala tem tonalidade e tem modo. O modo é essa coisa da configuração, né, dos tons e semitons, e a tonalidade é exatamente a partir de que altura essa escala vai partir, nessa escala que geralmente tem 7 notas, né? Então pode ser de qualquer altura, né? Do dó, a partir do ré, a partir do mi bemol, a partir... Isso é tonalidade da escala, né? Bom, gente, sabendo disso, então a gente já contextualiza um pouco do que seria modos, né? A ideia do o que seria o estudo que nós vamos fazer aqui. Mas é bem importante então dizer o seguinte, começar falando o seguinte. Talvez os nomes que eu coloquei aqui, você que já conhece um pouquinho de música, fala assim, pô, mas eu nunca ouvi falar desses modos gregorianos, litúrgicos ou eclesiásticos, né? Eu nunca ouvi falar disso. Aí você vai falar assim, eu já ouvi falar de modos gregos, né? Bom, gente, bem importante a gente falar o seguinte, até coloquei no texto aqui, porque modos gregorianos, eclesiásticos e litúrgicos e modos gregos, eles têm até uma familiaridade entre eles, mas eles não são o mesmos. Eles não são os mesmos, melhor dizendo. Tá? Eles são diferentes. E é isso que a gente precisa entender. Ou seja, a escala que a gente estuda hoje, aí, que a gente vai ouvir falar muita gente falando, dando nome de modos gregos, no fim, esses modos que se estuda, são modos, o nome mais adequado a eles seriam modos gregos, modos gregorianos, litúrgicos ou eclesiásticos. Eu já vou explicar o porquê. E não modos gregos, tá? Bem importante entender que quando a gente fala de modos gregos, nós estamos falando de escalas, né? Essas escalas que tinham um caráter dos gregos e que vinha dessa cultura grega antiga, tá certo? Portanto, esses modos gregos já existiram, né? Num período aí que data de 500 anos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Então eles nascem lá com a antiguidade clássica grega, né? Junto com o pensamento dos filósofos, né? Do Pitágoras, que a gente já falou dele na série harmônica, nasce lá, né? E tem toda uma formação, uma forma de construir essa escala, né? Que não tem, que assim, na forma da escala, vamos dizer assim, no jeito que ela é construída, não tem nada a ver com essas que a gente vai estudar, tá bom? É totalmente diferente. Por exemplo, o grego pensava a escala descendo, né? Ele pensava a escala distribuída em tetracordes que falava, né? Ou seja, o que são tetracordes? São 4 notas. Aí você fazia combinações desses tetracordes que tinham uma forma ali dentro e você ia gerando as escalas, tá? Então é bem importante entender isso, porque no fim a gente usa esse nome, modos gregos, porque as escalas que a gente usa, que a gente vai aprender aqui, elas vieram dessa consciência. Quem formulou isso, daí está até aqui no texto, ó, grandes teóricos como Boécio, Guido d'Arezzo,
outros caras que foram formulando essas escalas, principalmente esses dois que fazem parte desse período, que a gente vai falar que é o período da Idade Média, onde nascem essas escalas. Esses dois caras fizeram isso acontecer a partir de escritos dos gregos antigos, né, de filósofos como Platão, como Aristóteles, né, Cleônides, coloquei aí Pitágoras, Aristóteles, são vários caras que deixaram escritos, né, deixaram anotado algumas ideias sobre como era a música na Grécia Antiga, de como pensar a escala, de como pensar, eles chamavam de modoi, nem era escalas, né, harmoniae era escala, modoi era essa ideia do modo, tinha os nomes deles lá, e eles deixaram escritos como fazer isso, como pensar isso, né? E os caras da Idade Média pegaram esses escritos e a partir desses escritos, a partir dessas coisas, dessas definições, né, ideias que eles deixaram, eles criaram uma nova escala, uma nova forma de pensar. É bem importante entender isso, gente, porque isso aqui foi feito pelo menos assim, no século XI, não, no século X depois de Cristo, tá? 9, 10 depois de Cristo. Esses modos gregos aí que a gente está falando, eles remetem a 500 anos antes de Cristo. Então tem mais de 1000 anos de história aí, né? 1500 anos de história para chegar nisso aqui. Então não poderia ser igual mesmo, muito pouco provável igual, tá? Então é bem importante dizer assim, eu deixei até uma descrição aqui do livro do Groucho Palisky, História da Música Ocidental, onde ele deixa isso mais claro. Quem quiser saber pode buscar esse livro. Lá está explicando os modos gregos, como eram, depois como isso, né, veio a influenciar isso que a gente vai chamar de modos gregorianos, litúrgicos ou eclesiásticos. Então, só para introduzir, né, que é bem importante, porque muita gente vai ficar confuso, mas isso que você está ensinando eu aprendi como os modos gregos e não como os modos gregorianos. Então é só para entender isso. E eu sempre digo assim, né, tem grandes músicos, pessoas que eu conheço que ainda continuam falando, usando a nomenclatura modos gregos. Isso não é demérito nenhum, tá, gente? É só uma forma, né, vamos dizer assim, que se instituiu, de chamar essas escalas que a gente vai aprender como modos gregos. Mas no fim, né, se a gente buscar historicamente, a gente vai ver que há diferença. E aí a gente entende que há uma certa incoerência em chamar de modos gregos, tá bom? Porque não são gregos. Eles foram feitos na Idade Média por um povo que é final do Império Romano, né? Dentro do poderio da igreja, tá certo? Que é isso que a gente vai fazer. E é por isso que tem esses nomes aí, gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos, tá? Porque são modos da igreja, tá? Alguns livros de teoria vão falar assim também, modos da igreja. Por que é importante, então, frisar? Porque, gente, esses modos que a gente vai estudar são escalas que têm suas características, certo? E eles são fundadores, esses modos são fundadores, isso é importante, ó. É a partir desses modos aí que nascem as nossas escalas maior e menor. Ou seja, o que a gente usa hoje na música tonal nasce a partir dessas escalas aí. Por isso é importante entender. E não tem nada a ver, né, em forma, né, no jeito de montar a escala, tá? Não tem nada a ver com os modos gregos, que realmente já existiram na história, já existiram escalas gregas, a forma de organizar a música da forma grega. Tá? Então isso aqui não é grego, isso aqui é gregoriano, ou seja, tem a ver com o período medieval, com o início ali do nascimento da cultura ocidental, principalmente da cultura musical ocidental, tá bom? Beleza? É importante que você vá concebendo isso daí já desde o início, ok? Então, por que esses nomes gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos? Eu já falei um pouco, né? Mas vamos pontuar cada um que é bem importante. Essa parte teórica vai ajudar você, histórica, teórica, vai ajudar você a compreender mais sobre o que a gente vai estudar, sobre a escala em si ou o modo em si, tá bom? Então, aqui, nesse período, geralmente, nesse ponto, deveria ser o início de todo o estudo musical, mas não dá para a gente iniciar por aqui, porque isso remete ao início mesmo daquilo que a gente chama de cultura musical ocidental, que a gente entende que se espalhou por toda a Europa e Américas e colonizações que esses povos fizeram, certo? Pelo mundo. Inclusive
ao lado oriental. Até hoje é muito influenciado por essa cultura que nasce disso, tá bom? Legal, beleza? Então, maravilha, ó. A gente tem que lembrar então que isso é o início, porém nós na música que a gente estuda hoje, está relacionada mais ao meio dessa história, que é quando essas escalas se transformaram em duas escalas só, tá? Que é a escala maior e a escala menor que a gente estudou. Então por isso eu preciso fazer aqui rapidamente uma vírgulazinha e explicar uma coisa que eu já venho explicando assim um pouquinho, mas quero cada vez mais deixar isso como algo importante, pontuar sempre para que vocês tenham isso como assim, poxa, isso é importante, eu preciso entender isso, né? Tá? Que são os três grandes sistemas por período que existiram na música, que começa exatamente aqui nesse lugar aí do século IX, século X, tá bom? Com a instituição dessas escalas e com a colocação do canto gregoriano, que a gente vai falar um pouquinho mais, como algo importante para essa cultura, tá? Então, beleza. Três sistemas importantes de composição musical que estão junto da gente, que existem para a cultura ocidental desde o século X até agora, o século XXI, tá bom? Então vamos pensar, vamos lembrar quais são esses três grandes sistemas. Na ordem, o primeiro deles a gente chama de música ou sistema modal, tá? Sistema modal. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Depois, na sequência, a gente vai ter o que a gente chama de sistema tonal, que é esse que a gente estudou até agora, né? Escalas tonais, acordes, função. A gente vai estudar melhor, acho que função ainda não estudamos, mas tudo isso que a gente vai estudando, campo harmônico, como é que fala? Formas de resolver, trítono, dominante, essas coisas todas, gente. Tá tudo relacionado principalmente a esse sistema tonal, que é o sistema do meio na história, né? Pensando cronologicamente, ele é o do meio, porque começa com o modal, passa para o tonal, e depois desse tonal vem um que está mais próximo da gente, mas só historicamente, só por data, porque no nosso ouvido está muito distante, poucas pessoas conhecem, que é o que a gente chama de sistema atonal ou pós-tonal, tá? Ou muita gente vai falar de música do século XX, música contemporânea, coisas do tipo, tá certo? Tem vários nomes aí. Mas o mais pontual, o que se usa mais é a música atonal, tá? Então nós temos um sistema modal, um sistema tonal e um sistema atonal. Cada sistema desse usou uma organização de sons, de alturas principalmente, tá? Ah, então ele organizou só as alturas? Não. Ele organizou o timbre, cada um desses sistemas organizou todos os parâmetros, todas as propriedades físicas do som da sua forma, tá? Mas a altura sempre foi dos parâmetros assim, que mais teve atenção dos músicos, dos teóricos, portanto foi feito mais, foi criado mais sobre o parâmetro altura. Por isso é bem importante, a gente fala muito de altura, né? Então, escalas está relacionado à altura e, portanto, eu vou ter, assim, de forma muito genérica, muito generalizada, escalas específicas para cada sistema, tá? Então, eu vou ter as escalas que a gente vai estudar aqui, que é esses modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos, que são escalas próprias daquilo que a gente vai chamar música modal, tá? Então, quando a gente fala de música modal, a gente está falando, assim, diretamente do uso dessas escalas aqui, desses modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos. Inclusive por isso que se chama, deu-se esse nome de sistema modal, porque ele está calcado em cima desses modos. E esses modos aí, tá, gente? Modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos. Por que eu pontuo isso? Porque existem outros modos, tá? Que não são esses modos, por exemplo, que algumas pedagogias vão chamar de modos étnicos, né? Por exemplo, uma escala cigana, uma escala hispânica, uma escala indiana, tá? Que isso não entra aqui nesse período, principalmente para esse modal, não entra. São essas escalas. E essas escalas, portanto, são chamadas até de escalas ocidentais, a gente pode chamar assim. Ou seja, é do povo, são escalas que são
são próprias desse povo que nos formou, né? Que é o povo da Europa. Nós somos brasileiros, vocês sabem que fomos colonizados pelos portugueses. E assim como teve português aqui, também teve espanhol aqui, também teve holandês, teve inglês. Ou seja, todo esse povo veio para cá e trouxe sua cultura e nos colonizou, tá certo? E trouxe, portanto, essa cultura aí desses modos e de um monte de outras coisas. Portanto, a gente tem que lembrar isso, né? Que existem vários modos. Mas quando a gente fala de música ocidental, modos da igreja, modos ocidentais, qualquer coisa, nós estamos falando desses modos aqui. Ok? Fica claro? E aí a gente vai ver que na música tonal, quais são as escalas? A gente já estudou o que a gente chama de maior e menor. Escala maior, escala do modo maior, escala do modo menor. Que vieram dessas escalas aí que a gente vai estudar agora, desses modos, tá bom? Elas vieram delas. E aí eu vou explicar como isso aconteceu um pouquinho, tá? E depois veio a música tonal. O que é a música tonal? A música, ou melhor, dentro da música tonal também, com a expansão da ideia tonal, começou-se a usava-se já as 12 notas, mas usava-se uma escala de 12 notas, que a gente chama de escala cromática, né? Sempre esqueço de referir a ela, que é essa escala de 12 sons, né? Que a gente já conhece um pouquinho dela. Usa-se também na música tonal, tá? Bem importante pensar isso. Na música modal, que é essa anterior, tinha restrições. No final ali do período renascentista, que é o final do período modal, se começou a usar mais notas, e aí até tem um compositor chamado Carlos Gesualdo, que era conhecido como um compositor assim, bastante cromático, né? Que a gente chama, que é o termo que se dá para o uso de notas fora de um tom, coisa do tipo. Ele usava muitas notas cromáticas, né? Acabava-se até usando, a princípio, essas 12 notas, tá? Mas não é a característica principal desse sistema, tá bom? A característica principal é o uso desses modos. No tonal, usa-se com maior referência, assim, com maior, como parte estrutural do sistema, a escala maior ou a escala menor. Agora, em alguma medida, a gente vai ver também que isso foi se expandido para o uso mais indiscriminado, cada vez mais livre, dessas 12 notas da escala, tá? Que é o que a gente chama no estudo do tonalismo, de cromatismo, que é o que a gente vai ver nesse nível agora, tá bom? Cromatismo e tudo mais. Só que esse cromatismo foi ficando cada vez mais, como é que se fala, mais usado e cada vez mais comum, vamos dizer assim, o ouvido vai se acostumando mais, que chegou uma hora que ele domina, né? E aí alguns livros teóricos didáticos vão dizer que há uma emancipação da dissonância, né? Ou seja, aquilo que estava fora do tom se emancipa, ela não precisa mais ficar ali com um monte de regras, não, começa a se usar quase, né, como se indiscriminadamente, não precisava ter mais aquelas regras todas de contraponto, de dissonância resolve, a preparada, ela começa a ficar livre, né, é o que se diz. E aí nasce o sistema atonal, onde uma música não tem mais tonalidade, não há necessidade mais de você trabalhar com acordes, sobreposição de terças, portanto as escalas já não existe uma escala pré-determinada, certo? Não tem uma escala que é diatônica, né? Não, você inventa suas escalas, você pode criar, né? Aí o Schoenberg, que é um cara importante nesse período, inventa o dodecafonismo, uma regra para você, entre aspas, ficar fugindo das polaridades, para que você não use sequências de sons que vão trazer uma necessidade de uma tônica, né? Então, tem um monte de coisa para dizer aí, mas é só para exemplificar para vocês que existem esses três grandes sistemas e que tudo, de alguma forma, vai trabalhar com esse conhecimento aqui, tá? Portanto, você já deve falar assim, poxa, mas eu já ouvi, eu tocando jazz, quando eu estou tocando jazz, eu já ouvi falar dos modos, né? O professor fala lá, eu toco o modo tal agora, eu toco o modo tal. Gente, é bem importante entender que são situações diferentes. Ou seja, quando a gente vai tocar o conhecimento da música, dos modos, dentro de um sistema modal, ou dentro do sistema tonal, ou dentro do sistema atonal, já a gente usa apenas a configuração da escala. Tipo, eu quero usar um modo que a gente vai estudar aí já, o modo lídio.
né? Aí eu sei que tem uma configuração, o lídio é assim, ó, ele é uma escala maior com a quarta aumentada, e essa quarta aumentada dá um tempero característico para essa escala. Então, quando você vai tocar isso no jazz, no fim, você não está fazendo uma música no modo lídio, com aquela característica. Não, você está usando aquela configuração daquela escala para resolver uma determinada passagem ou determinado acorde, até às vezes, para a sua improvisação, para você saber quais são as notas que tem que vão soar bem ali dentro daquele momento, tá? Agora, necessariamente você não está fazendo música modal. Porque música modal é um pouco, tem outras regras, vamos dizer assim. Além da escala, tem um monte de coisas que precisa ser consideradas para soar modal, para que aquele modo fique, que o mais importante não é nem a tonalidade em si, mas o modo, a sonoridade da escala, né? Que é importante, tem que soar isso. Então, assim, um argumento para que você entenda isso, por exemplo, quando a gente usa, né, você que já estudou música, já conhece um pouco na improvisação, por exemplo, você vai tocar uma escala determinada dentro de um modo desse, por exemplo, jônio, você está num acorde maior, vai tocar o jônio. Aí o professor fala assim, mas tem uma nota evitada aí que é a quarta, não toque a quarta. Ou seja, tem umas notas que são evitadas. Na música modal, quando você vai fazer modal, não tem nota evitada. Todas as notas fazem parte do sistema. Você não evita nada, tá certo? Então, é bem importante você entender que existem situações diferentes. Nós estamos falando aqui agora do sistema modal, que envolve as escalas e envolve também algumas coisas que são feitas para esse período, tá bom? E é importante você entender minimamente esse período, porque é dele que surgem os outros. Beleza, gente? Muito bem, né? Como eu disse, essa aula aqui, ela não é prática. Ela é mais uma aula para a gente iniciar os modos, pensamentos sobre os modos, porque existem muitas confusões aí, muitas, absurdas, tá? E eu quero justamente com esse discurso aqui, pontuar algumas e trazer um pensamento, trazer vocês para o centro do pensamento. Ó, o que, que é modos, como é que é o nome que se deve chamar isso, como é que ele vai ser usado, né? E assim por diante. E uma pequena parte histórica, né? De em que período, né? Em que sistema isso aqui se encaixa. Olha, porque você vai ver modos em todos os sistemas. Mas aonde ele nasce? Ele nasce no sistema que iniciou tudo, que é o sistema modal, tá certo? Ficou claro isso aí, gente? Muito bem. Então vamos agora a uma coisa também importante, parte histórica. Esses modos nascem daquilo que se entendeu como o poderio da igreja, tá? Porque com a invasão dos bárbaros, né? A história vai dizer isso pra gente. Os bárbaros invadem lá a Europa, quando estava sobre o Império Romano, né? A Roma sendo o grande império, começam a acontecer invasões bárbaras, né? Que são povos do leste europeu lá, que começam a invadir ali o centro da Europa e começam a quebrar um pouco dessa hegemonia poderosa do Império Romano. Isso acontece mais ou menos 476 em diante, tá? Ou seja, século V. Esse período que nós estamos falando do estudo aqui da música, ele data entre século IX e século X, quer dizer, tem bastante tempo aí. Mas, com a invasão desses povos bárbaros, esse povo, essa nação que a gente chama europeia, nasce aí, nesse momento, com uma mistura de povos bárbaros, que eram povos hunos, os vikings, né, que a gente vê nos seriados todos, invadindo os romanos, e essa mistura desses povos é que vai nascer a França, vai nascer a Inglaterra, vai nascer a Itália, vai nascer quem mais? Todos esses povos aí que a gente conhece, né, que tem hoje, que são grandes potências lá na Europa, tá? Então, com isso, com esse momento, né, com o final dessa coisa do final do Império Romano, cada povo começa a ter os seus lugares, assim, seus espaços e, portanto, culturas um pouco diferenciadas. E a igreja o lugar, né, ou a instituição que vai tentar unificar a fé, não só a fé, mas também a cultura do povo, porque
a igreja ficou a cargo da igreja, os poderes de cada, eu não sei como dizer, cidade-estados não eram isso ainda, mas cada, sei lá como for por aí, quem é historiador pode me ajudar. Mas a igreja dominava, porque o povo tinha muita fé, né? E a igreja era cristã, já por influência, né, do cristianismo, que já vinha há muitos anos. Tá? E aí a gente sabe da história do Constantino, não vou entrar nisso. Mas a igreja tinha um poder e ela dominava esse lado cultural. E por conta das invasões que o Império Romano foi para todo lado, dentro no poder do Império Romano tinha a escritura dos gregos todos, dos grandes gregos estavam ali, né? Platão, Aristóteles, né? Esses que são dois grandes ícones. E a igreja é que tinha o poder, porque a igreja, dentro da igreja, os monges eram as pessoas que estudavam leitura, que sabiam ler grego, que sabiam ler latim e tudo mais, que são as duas línguas principais. Então, a partir disso, eles têm o domínio dessa cultura, o domínio desse entendimento. E é a partir dessa leitura, que nem eu estava explicando, do que o Platão deixou, do que o Aristóteles deixou, né, sobre música da Grécia, que eles começam a criar a sua forma de construir suas escalas, de construir o pensamento musical. Né, tem bastante coisa sobre o Boécio, pensando a partir das coisas do Pitágoras, né, de construir a afinação dos instrumentos, de pensar as escalas e tudo mais, tá? Então, é bem importante você entender que isso nasce dentro da igreja, dentro do poderio da igreja, com monges, né, que eram aqueles caras que ficavam reclusos, né, que tinham um trabalho com a comunidade, mas que tinham um trabalho também bastante reclusão, lendo livros, fazendo traduções e coisas do tipo, tá? Tudo na história aí. E eles, portanto, assim como inventaram um monte de outras coisas para a culinária, para outras artes, outras áreas de arte, na música eles também inventaram e assim ficou instituído, né, muita coisa desde esse tempo. Então aí nasce, assim como a notação musical, né, escritas coisas como pentagrama, como a clave, que a gente já viu, tá? E as escalas, tá? E isso era usado aonde, gente? Para que eles inventaram isso? Para a liturgia, né? Que, para quem não sabe, que é o modus, é como se deve realizar um culto, né? O começo, meio, fim. Você tem partes de um culto. No caso aqui, o culto católico romano, certo? Que é desse período aí. Então você tem partes ali. Você deve realizar primeiro isso, depois aquilo. Né? Tem uma sequência. Toda a solenidade que envolve um culto tem isso, né? Então, eles tinham já cantos, eles já cantavam, né, na igreja, para cada momento, né? Você vai iniciar a missa, tem o Kyrie, depois vem o Glória, e isso até ficou depois como um material para a gente estudar. E aí, o que aconteceu? Eles já cantavam de forma em uníssono, que chama, ou seja, uma voz só, né? E isso já é conhecido para a gente, né? Chegou para a gente até hoje e tem o um nome como canto gregoriano ou cantochão, tá? Que é uma linha única, melódica. Tá? E esse cantochão, esse canto gregoriano, usava determinadas sequências de notas e sequências de escalas. Tá? E é aí que nasce esses modos que a gente chama. Tá? Então, esse cantochão, que é o primeiro, que é o início, né, do sistema musical ocidental, o sistema do ponto de vista das escalas, né, vamos dizer assim, ele usa esses modos que a gente chama. Por isso o nome deve ser modos gregorianos, litúrgicos, porque vem da liturgia, ou eclesiásticos, porque eclesia do grego quer dizer igreja, né, ou assembleia, que quer dizer igreja, tá certo? Então eclesiásticos é modos da igreja, tá bom? E por que gregorianos? Porque o Papa da época, o Papa que era um entusiasta dessas coisas, que ajudou, até onde a gente sabe pelo menos, que instituiu, né, essas questões, que falou assim, não, é isso aí, é ele que deu o aval para, vamos fazer isso em todas as igrejas, todas as comunidades cristãs da Europa aqui, nós vamos instituir esses cantos dessa forma, com esse modelo, tá? E é o Papa Gregório I. Então, por isso, também ficou conhecido como canto gregoriano, que vinha da onde era, vamos dizer assim, a jurisdição desse Papa Gregório. E
o canto, ou se não, cantochão, que é a palavra que se usa hoje para esse tipo de canto. Remete a esse período e tudo mais, tá? Bastante coisa, né? Mas coisas importantes, gente. Eu sempre digo, é muito importante que vocês entendam isso, que construam, que seja, que você não consiga pegar tudo aqui, mas que pelo menos entenda que tem um período e que isso tudo está relacionado à igreja, porque aí você vai entender muito da história, né? O que vai vir depois, se você for estudar história, você vai entender o início, porque todo mundo que vai falar de história da música ocidental vai começar aqui, tá certo? Esse é o começo, né? Com essa história aí dos monges, do período posterior à queda do Império Romano, né? Dos invasões dos bárbaros, e aí tem toda essa questão que começa a nascer o que a gente chama hoje de música ocidental, ou o pensamento da música ocidental, beleza? Bom, acredito que falei bastante coisas sobre a história, é importante você entender então. Agora, quais eram esses modos, né? Quem era e como eles eram? Então vamos lá. Aqui estão os modos que eram usados nesse período aí que se chamou, né, o período da música na Idade Média, que é o início da nossa história. Eles eram 8 modos, repara aqui, são 8 escalas, 4 aqui e 4 aqui. Eles eram 8 no início, tá? Nesse período inicial aí, do cantochão principalmente. Eram esses modos que se usavam. E ele tinha esses nomes aqui, ó, dórico, frígio, lídio e mixolídio. Que esses nomes são os nomes que inclusive levam muita gente a chamar eles de grego, né? Chamar esses modos de grego, porque esses nomes são nomes de regiões da Grécia. Se você for hoje na Grécia, lá você vai ver que tem uma região chamada Dória, né? Tem uma região que é chamada Jônia, e o Jônio nem aparece aí ainda, não é nesse período, o Jônio vem depois, né? A gente vai ver aí, quem já conhece sabe. Então, existem regiões, Frígia, existem regiões da Grécia com esses nomes. Por isso que muita gente fala que esses são os modos gregos. Mas quando você vai estudar a escala mesmo, você vai ver que nada, tá bom? Que não era essa escala. Inclusive o que o grego chamava de dórico, ele era uma escala descendente, que começava na nota mi lá em cima. Olha que estranho, né? Isso não sou eu que estou dizendo não, gente. Está no livro aí do Groucho Palisca, é só você buscar. E outros livros, né, sérios, que tratam a história da música séria, você vai encontrar esse tipo de coisa, tá bom? Muito bem, então, são 8 modos, como está escrito aqui, porém, eles são divididos em 2 categorias. 4 deles são autênticos, chamava-se modos autênticos. E outros 4 chamados plagais. Tá? O que são modos plagais? Plagais é aquilo que é uma imitação do autêntico, tá? Porém, não é exatamente o autêntico, tá? Então, a gente pode pensar como um espelho, tá? Todo modo autêntico tem um espelho seu que vai ser chamado plagal, tá? Então, isso ficou conhecido para a gente hoje, porque na igreja mesmo, se você for hoje ainda no Mosteiro São Bento de São Paulo, eles fazem música desse tipo, tá, gente? Tem várias comunidades aí que fazem ainda música do período medieval, que usam o cantochão como base, que usam essas escalas, tá? E eles não, nesse período, eles não chamaram de dórico, frígio, isso aqui vem posteriormente, tá? Que foram dados esses nomes. Na igreja mesmo, quando eu falo na igreja, eu quero dizer assim, dentro dessa cultura, né, que a igreja coloca, eles vão chamar de primeiro modo, segundo modo, terceiro modo, quarto modo, quinto modo, sexto modo, sétimo modo e oitavo modo. Eles dão números para os modos. Essa música está no primeiro modo, essa está no segundo, tá certo? Então, o primeiro modo da igreja é o que a gente chama hoje de dórico. A gente chama ele assim, dórico. O segundo é o seu espelho, é o seu modo plagal. Porém, ele tem dórico também no nome, ó. Só que ele tem um prefixo, tá vendo esse prefixo? Hipo. Hipo, do grego, quer dizer abaixo. Então, o plagal vai se chamar hipodórico. Eu tenho o dórico e tenho o seu plagal, que é o hipodórico, tá? E como que se configura esse dórico? Do jeitinho que está escrito aqui. A gente usa hoje essa notação moderna para entender. Repare, ela é uma escala que vai do Ré até o Ré, né? Então, ó, vou até tocar um pouquinho aqui para vocês ouvirem. Vamos ouvir essa escala, ó. Esse seria o dórico.
Agora eu vou tocar com um baixo em Ré, que fica melhor para ouvir o tipo de característica que esse som tem, ó. Certo? Se eu compor alguma coisa aqui, ó. Modo bastante. Vocês percebam que o que a gente usa modo hoje, eles já usavam também na época. É um modo dramático, né? Tem um caráter, né, de coisas dramáticas e tudo mais. Então, esse é o modo dórico, tá? E o hipodórico? O que vai ser o hipodórico? Gente, o hipodórico, na verdade, é um modo que tem como... Ah, esqueci de falar. Tá vendo que tem umas notinhas que estão entre parênteses? Essas notinhas, aqui está a nomenclatura, eles chamavam de finales. A finales, portanto, é a mesma ideia do que a gente chama hoje na música tonal de tônica, que é a nota que dá a sensação de final. Tá? É uma nota importante nesse sistema modal. Tá? A segunda nota é uma nota tenor, que é essa nota que está com esse tracinho aqui. Toda escala, portanto, vai ter uma finales e um tenor. Tá? Agora, o tenor... Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei explicar, ainda não consegui o estudo para isso, tá? Só sei que é uma nota importante nesse sistema. Ou seja, para você compor uma música modal, essas duas notas são importantes. Assim como a gente tem no tonal lá a sensível e a tônica, certo? Aqui você tem o tenor e a finales. Tudo bem? Vou só colocar isso porque é o que eu sei, tá bom, gente? Muito bem. Então, o que seria o hipodórico? O hipodórico é aquele que vai tocar algumas notas abaixo dessa... Quando a escala começa a tocar abaixo da finales. Está vendo a finales aqui, ó? Ou seja, o dórico tem finales no Ré. Quer dizer que o hipodórico tem que ter a mesma finales. O final tem que ser o Ré. Só que aí, por que é hipo, aí abaixo? Porque você vai tocar algumas notas abaixo. Você não vai tocar mais só acima. Então você vai ter uma música que vai estar lá em Ré, né? Aí vai começar a vir pra cá, ó. Quando ela começa, então, portanto, a alçar essa parte de baixo do modo, ela começa a se dizer que se está usando o hipo, né? Ou seja, o modo plagal disso daí. Tá? Uma coisa importante vocês entenderem, nós estamos no século XX. Os nossos instrumentos, a nossa afinação, tudo isso permite a gente tocar uma escala gigante. Na época não era bem assim, tá, gente? Os instrumentos não tinham essa tessitura gigantesca, os instrumentos não tinham uma afinação que permitia você tocar a mesma melodia numa oitava e tocar na outra oitava e soar igual, tá? Então, tem que contextualizar, senão você fala assim, mas não tem sentido nenhum esse negócio de baixo e cima. Tá? Você tem que entender um pouco de como funcionava a música nesse período. Beleza? Bom, está aí, né, o dórico e o hipodórico. Portanto, o segundo modo, ou seja, o terceiro modo da igreja, a gente vai chamar ele de frígio. Tá? É um nome que se dá, ó, vão decorando, esses nomes são importantes. Frígio. E o frígio é esse modo que começa do Mi até o Mi. E eu esqueci de dizer isso. O dórico, gente, também é conhecido como modo de Ré. Tá? Porque esse dórico ele não podia ser tocado. Não é como a gente pensa hoje, eu posso tocar na música modal, usando os modos na música tonal ou na música tonal, você pensa assim, eu vou mudar a tonalidade. E isso dá para fazer na música, no pensamento mais moderno, mas nessa época não era assim, não. Tá? Não podia ter um dórico em Mi bemol, não era assim, a afinação não permitia isso. Então, assim, era bem restrito essa questão de modulação. Que aí o Groth Palisa, que é o livro, também fala um pouco sobre isso, como é que eles pensavam a modulação, tá? Tem um monte de sistema, eu estou só dando uma ideinha, tá? Mas era modo de Ré, conhecido de modo de Ré. Então, começava no Ré e terminava no Ré, o dórico, tá? O hipodórico, ele descia, né, para algumas notas. Descia até onde? Ao âmbito que a gente chama de uma quinta hoje, ou seja, se o Ré, uma quarta abaixo, ó, tá vendo? Você estava no Ré, desce até uma nota quarta. Todos os hipos vão descer uma quarta abaixo, tá bom?
Então, o modo frígio, o que que é? Ele é o modo de Mi, que ele vai de Mi até Mi, tá certo? Ou seja, ele usa, é uma escala sem acidente nenhum, né? Todas elas, pode perceber, não tem sustenido, não tem bemol. Portanto, elas começam numa nota e tem essa nota como nota finalis, tá? E isso vai mudando os semitons de posição, né? Lembra disso? Isso vai dando caráteres diferentes para essa escala. Então, o modo frígio é o modo de Mi a Mi, ó. Escutemos o modo frígio, ó. Tá? Eu estou improvisando sobre o modo frígio, tá, gente? Eu não estou fazendo uma música como se era nesse período, porque tem regrinhas, inclusive, você não pode fazer como a gente faz isso, vai, improvisa no modo frígio. Não tinha essa de ficar saltando. A música, essa música medieval aí, ela vai ficar muito em cima da nota final. Ela fica muito em cima da finalis, tá certo? Isso é importante para vocês perceberem diferenças aí do jeito de fazer. Bom, então o frígio é o modo de Mi, que vai de Mi a Mi. O hiperfrígio vai ter finalis Mi. Portanto, ele toca a escala também no âmbito de uma quarta abaixo. Isso vai chamar hipo. Tá? Então, ó. Tá bom? Beleza? Lídio, vamos para o lídio. O lídio era conhecido como, esse era o quinto modo da igreja, né? É o lídio, é o nome que a gente dá para ele hoje. Ele é um modo também conhecido como modo de Fá. Ele começa no Fá e vai até o Fá, tá? Então escutemos o lídio agora, ó. Já não é aquela coisa dramática, já é uma coisa um pouco mais alegrinha, mais aberta, parece que tem mais luzes no ambiente, né? É bem importante vocês pensarem nessas coisas essas musicais, porque o modo, ele traz pra gente como legado isso, e nós vamos falar isso na próxima aula, chama-se, o grego chamava de ethos, né? Vamos falar disso depois, beleza? Então, ó, o lídio, ele já é um modo que ele traz essa, o quinto modo ele já é um outro caráter diferente, né? Bem importante. E o hipo vai ser aquele também que ainda tem a finalis no fá, ou seja, o modo é de fá, é hipolídio. Então ele trabalha também nas notas abaixo, uma quarta abaixo, tá? Então vamos lá. Percebe? Já lembra uma coisa mais de floresta, mais alegria. Né? Sei lá, faça a sua análise aí, o caráter é com você. Né? Mixolídio, né? Que é o penúltimo modo, que seria então o sétimo modo da igreja. O mixolídio é o modo de sol, que vai de sol a sol, tá bom? E ele vai ter esse som aqui, vamos aí. Fica só aqui, né? Perceba, também tem esse caráter, né? Aqui eu diria até que é um caráter de militar, uma coisa militar não, mas força, sabe? Empoderamento, não é? Não sei como é que você sente aí. Faça um teste em casa, toque essas escalas aí, vai ser bem legal, isso vai ajudar você
aí trabalhando não só o seu entendimento teórico, mas também a sua percepção sobre os modos, tá bom? Que é muito importante, a percepção, né? E aí nós temos então, portanto, o último modo que a gente chama de hipomixolídio, que tem finales no sol, mas trabalha também na região, na tessitura abaixo, né? Quarta abaixo, tá? Vai ficar aqui, ó. Certo? Beleza? Perceba aí o caráter do modo, então, a importância que isso tem. Bom, gente, então esses são os modos que a gente chama de modos eclesiásticos, litúrgicos ou gregorianos. Eles compuseram, eles fazem parte desse sistema modal, que é esse sistema que inicia toda a ideia de cultura musical ocidental. Tá bom? Olha a importância disso, tá? Então estejam atentos com isso, busquem entender melhor, porque a gente vai evoluir isso para outros campos, né? E esse entendimento vai ser importante para que você consiga dar sequência nisso. Outra coisa importante a dizer, você já deve ter reparado, de que, repare que o modo, o dórico, ele começa no Ré. O frígio é Mi, tem uma sequência, ó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá certo? Ré, Mi, Fá, Sol, ou seja, é uma sequencinha, né? Se a gente pensar ali com referência no modo maior que a gente conhece, a gente já tem, ó, um modo que começa no segundo grau, que é o Ré, eu tenho um modo que começa no terceiro grau, que é o frígio, né? Que é o Mi aqui, que é o frígio. O lídio é o modo do quarto grau e o mixolídio é o modo do quinto grau. Então muita gente vai ensinar assim também. Ah, o modo do segundo grau, qual que é? Ah, o modo do segundo grau é o dórico, porque começa no Ré. Tá pensando no Dó como referência, entendeu? Segundo grau, Ré, segundo grau de Dó. O frígio é o modo do terceiro, o lídio é o modo do quarto e o mixolídio é o modo do quinto, tá? Esses modos plagais aqui, que nessa época era visto como plagais, depois eles vão se transformar aí em alguns modinhos aí que a gente conhece, tá bom? Então, ó, vamos para isso? Ó, isso aqui é período inicial aí, né? Vai até um certo período. Agora, a partir da Renascença, ó, que o texto já diz pra gente. A partir da Renascença, que é por volta do século... aqui está século XVI, mas seria século XV, né? Não, século XVI, isso mesmo. 1500, 1500 e pouco, que há um renascimento cultural, que é a mudança do pensamento sobre as coisas. Um período aí que data após coisas como a peste negra, né? Que a igreja começa a ser contestada sobre seu poder de salvação, né? Em função principalmente aí de um evento como esse, como a peste negra. Os homens começam a mudar a sua forma de pensar. E por isso chama-se renascimento cultural, né? O homem, um novo homem começa a nascer. E não um homem que estava só, como é que se fala? Pensando tudo a partir de Deus, que era a ordem máxima até esse momento. Tudo era Deus. Ele começa a se colocar no centro, né? Também como parte importante desse mundo, vamos dizer assim. Né? Quem estudou um pouco de história sabe o que isso quer significar. Então, a partir desse momento, começa a se reformular muitas coisas, né? E há uma reformulação também nesses modos. Há um acréscimo, inclusive, de dois modos, a partir do pensamento de um cara chamado Glarian, um teórico que era suíço, no caso chamado Glarian, tá? Ele institui e fala assim, mas peraí, dá para colocar mais coisas aí, tem modos aí que vão soar bem, ou coisa do tipo. E aí ele institui o modo de Dó a Dó e o modo de Lá a Lá, né? Que seria lá dentro daquele sistema lá que a gente pensou, gente, seria o quê? O hipodórico, que é o hipolídio aqui, e aqui o hipodórico. Quer dizer, eles se começam então a ganhar sair da ideia do hipo para ser agora um modo autêntico também. E eles geram seus hipos, tá certo? Então ele colocou mais 4, que seria tá aqui, né? Concebeu os 12 modos, que aí ficaram 12, eram 8 mais 4, ficaram 12. Acrescentando aos 8 já existentes 4 novos. Quais seriam? Aquilo que a gente chama de eólio, que é o modo de Lá Lá. Olha aí, interessante, hein? Tá aqui, ó, eólio. É o modo de Lá Lá, que era, no fim, aquele hipolídio lá, hipodórico. Dá uma olhada lá no hipodórico.
Só que aí a finalis não vai ser no Ré, a finalis vai ser no Lá, porque a gente vai chamar isso de eólio, não de dórico. Então a finalis está no Lá aqui, e é o modo de Lá, Lá. Se a gente pensar naquele sistema do Dó como referência, esse é o modo do sexto grau. Tá? E aí ele tem o hipoeólio, que aí vai, é o mesmo sisteminha, vai pegar uma quarta baixa e tudo mais. E a gente tem o júnior, né? Olha aí, o júnior, gente, o júnior é o modo de dó a dó. Aí você vai falar assim, ah, mas esse aí eu conheço. Esses dois aí eu conheço. Esse é a escala maior e essa é a escala menor. Tá certo, gente? Então, esses dois modos que vieram depois, por entrarem depois, eles foram, inclusive viraram os modos mais usados. Tá? Que depois muda de sistema, que vira a música tonal, e esses são os modos de referência, as escalas tonais, e a gente já falou bastante disso. Mas vem daqui, tá? Então esse cara lá na Renascença, que é o final do período medieval, né, já começa um novo pensamento, entra esses dois modos aqui. E logo depois, assim, 100 anos depois, já se institui um novo sistema chamado tonal, onde essas duas escalas vão ficar como as escalas. Elas são as... E aí o porquê disso, não estou capacitado para dizer para vocês, tá? Mas é legal a gente entender que existe uma sequência. E o eólio, a gente já conhece, certo? O eólio vai ser então a nossa escala chamada menor. Certo? E o jônio, a nossa maior. A gente já conhece esses dois modos. Mas, nesse período, nesse momento, não se chamava escala maior, escala menor. Se chamava eólio, né? ou nono modo, né? Que nesse período eu acho que já estava com os nomes, tá? Eólio, hipoeólio, jônio e hipojônio, tá? Só faltou um modozinho aí, para completar aí os modos que a gente... a escala. A gente tem o modo do primeiro grau, que é o jônio, o modo do segundo, que é o dórico, o modo do terceiro, que é o frígio, o modo do quarto, que é o lídio, o modo do quinto, que é o mixo, e o modo do sexto, que é o eólio. E o sétimo grau não tinha modo? Gente, o sétimo grau, nesse período, foi negligenciado. Apesar de os teóricos já fazendo cálculos, entender que ele era possível, eles falaram assim, não, esse modo não tem uma sonoridade boa, ele não serve para nossa música. Então ele foi negligenciado, né? Até coloquei aqui que mais tarde só, talvez até já no sistema tonal, ele foi reconhecido como um possível modo. Mas ele nunca foi usado, por exemplo, na música modal. E sim só na música tonal e na música pós-tonal, que a gente chama ele de locro. É o sétimo modo, né? É o modo de si a si, ó. Olha aqui. Você tem esse modo. Agora, principalmente por isso aqui, ó. O quinto grau dessa escala é uma quinta diminuta. Então isso aqui não soava bem para eles. Eles estavam acostumados com a quinta justa, né? Que teria que ser, no caso aqui, um Fá sustenido, ó. A quinta diminuta para eles tinha um problema, era um problema gigante isso aí, certo? Então ele foi negligenciado por conta disso. Só posteriormente, aí já na música tonal, é que ele vira um modo possível. Mas aí já não se pensa mais a música também nos outros termos como se pensava anteriormente. Beleza? Bom, gente, tá aí. Então é bem importante você conceber o seguinte, que existiu todo esse processinho com essas escalas e fazendo música com ela, né, para chegar nessas duas escalas. Ou seja, o que é a nossa escala maior? A nossa escala maior é um resumo de todas as escalas maiores existentes nos modos, tá? Que a gente vai ver lá que existem 3 modos maiores, 3 desses modos são maiores e 4 desses modos são menores, tá? E a compilação desses modos gerou essas duas escalas, eólio e jônio. Ok? Bom, vou parar por aqui. Ou melhor, para por aqui não. Pedir que vocês façam alguns exercícios antes, logicamente, para terminar essa aula, né? Então tá aqui, ó. Peguem aí na página 7 da apostila, vocês têm, responda a primeira pergunta.
modos gregos e gregorianos são os mesmos? E aí, o que você entendeu? É ou não é? Tá? Responda para mim. Por que chamamos de modos gregorianos, litúrgicos e eclesiásticos? Por que dá esse nome e não modos gregos? Tá? Coloca para mim o que você entendeu. 3. Quais são os 8 modos usados na Idade Média que compunham o que se conhece como canto gregoriano ou canto-chão? Está no texto, está no vídeo também. Só dar uma lembrada e responder. 4ª pergunta. Assinale o modo plagal. Qual desses modos aí é plagal? Tá? E o 5º, marque os modos que foram inseridos no período modal da Renascença. Ou seja, a Renascença é um período ainda que faz parte o período histórico chamado Renascença ainda se estava dentro do sistema modal musical que a gente chama, né? Então, qual é os 2 modos que foram inseridos lá na Renascença só? Porque o modal começa na Idade Média, lembra? A Renascença é século XVI, a Idade Média começa, a Idade Média na verdade começa desde 400 400 depois de Cristo, mas essa história começa aí em século X mais ou menos, né? Deu para entender, né? Então quais são os 2 modos que entram só lá na Renascença, tá bom? Obrigado, respondo até aí, dali para frente a gente faz a aula que vem. Essa é a primeira aula de modos, tá? Talvez façamos mais uma ou mais 2, não sei, vou ver conforme for a necessidade. Valeu, gente, obrigado e até a próxima.